Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, vamos lá porque eu tô devendo para você os detalhes das grandes brechas da lei de imigração aprovada pelo Senado, que está nas mãos do Michel Temer. Já tem uma campanha nas redes sociais, pelo Veta Temer, e eu prometi, te explicar quais são as grandes brechas. Por que eu decidi fazer esse vídeo agora nesse momento? Por conta de um texto que eu recebi da senadora Ana Amélia, que é uma grande mulher, uma grande senadora, faz um grande trabalho no Senado, foi uma das guerreiras pelo impeachment de Dilma Rousseff, e ela votou a favor da lei. E eu disse que ela marcou um gol contra. Ela me mandou um longo texto que na prática diz o seguinte: votei a favor da lei por questões humanitárias, ponto. E essa é a justificativa da grande maioria dos senadores, tanto os senadores que entenderam a lei, quanto aqueles que não entenderam a lei. E a questão aqui é jurídica, E muitos senadores de bem desse Brasil não entenderam as brechas da lei, E eu não vou nem fazer uma crítica aqui, porque para se entender as brechas da lei, tem que se fazer exatamente o que eu fiz, procurar grandes juristas para esmiuçar palavra a palavra, entender o que está dito na lei e, em especial, o que não está dito. É aqui que mora o perigo. Então vamos lá, gente. Precisamos pressionar o Michel Temer. Essa lei arrebenta com a nossa soberania, com a nossa segurança, Os senadores que votaram a favor, alguns votaram por pressão da CNBB, das igrejas evangélicas, que receberam também essa lei com essa capa linda da questão humanitária. Então é bonito defender a questão humanitária. Todo mundo gosta de defender a questão humanitária, os direitos humanos, aquela coisa toda. Só que eles estão vendo a capa e não estão vendo o conteúdo que tem lá dentro. É uma bomba relógio que pode implodir o nosso Brasil. Vamos lá, gente. Qual é o grande problema? A lei é longa, tem 80 páginas, eu não vou comentar tudo para você, mas vou comentar aí algumas grandes brechas. Então vamos direto ao artigo 3º da lei. Princípios e garantias. Aí mora um grande perigo, Então tá lá, entre princípios e garantias da política migratória brasileira, a universalidade, indivisibilidade, a interdependência dos direitos humanos, blá blá blá. Daí vem o inciso 2. No inciso 2, repúdio e prevenção à xenofobia, racismo, discriminação. Inciso 3, não criminalização da imigração. 4, não discriminação em razão de critérios e procedimentos pelas quais a pessoa foi admitida aqui no Brasil. 5, entrada regular e regularização documental. 6, acolhida humanitária. E pronto, é isso que diz a lei. Então parece bonito, não parece? E aí eu pergunto pra você, cadê a parte que trata da segurança nacional? Cadê a parte que trata da soberania nacional? O que não está escrito é a grande brecha. O que diz a lei de 1980, que muitos senadores e deputados, de forma totalmente ignorante, desconhecendo, o que a lei diz? A de 1980, Eles dizem, olha, a aplicação da lei de imigração tem que atender alguns princípios. Quais são? Segurança nacional, organização institucional, interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil e a defesa do trabalhador brasileiro, nacional. Então aqui o primeiro é a segurança nacional. Essa lei simplesmente esquece a segurança nacional, arrebenta com a segurança nacional coberta pelo belo manto da acolhida humanitária. Isso é um engodo para o Brasil. E muitos senadores, na ignorância mesmo, no desconhecimento da lei, dizem, olha, a lei de 80 é a época do regime militar, porque tem que mudar, porque isso, porque aquilo. Mudar por uma coisa pior? Que não existe nenhum país do mundo, não existe nenhum país do mundo uma lei com tantas brechas como essa. O novo texto não se preocupa em nenhum momento com a nossa segurança, com a nossa soberania. O imigrante entra com todos os direitos do brasileiro, todos e mais. É proibido pela nova lei que o brasileiro tenha qualquer preferência em relação ao imigrante, qualquer preferência. Repito, vai na contramão do mundo, Questão central, os princípios da lei, Os princípios da lei. Prestem atenção, gente. Não se pode fazer uma lei dita humanitária abrindo mão completamente da soberania e segurança nacional, abrindo as portas de um país, tirando os benefícios de quem é natural daquele país. Nenhum país do mundo nunca fez nada parecido com isso. Nada. Os que fizeram alguma coisa mais leve, semelhante, mas bem mais leve, estão pagando caro. Olha o caso da Suécia, por exemplo. Suécia, hein? Não tô falando de Brasil, não. Suécia, não tô falando de Brasil, onde a saúde é uma porcaria, a educação é uma porcaria, a segurança é uma porcaria, nossos impostos vão pro ralo da corrupção. Tô falando da Suécia. E olha o que tá acontecendo lá. Estupro coletivo, ataques. É isso que nós queremos pro Brasil? Próximo ponto. Vou tentar ser breve, tá, gente? Artigo 4. Ao imigrante é garantida condições de igualdade, inviolabilidade, liberdade, blá blá blá, aquela coisa toda. E aí vem o absurdo do artigo 4, igualdade para propriedade.
Esse é, além de um absurdo, um grande risco. Então a gente abre a porteira para que estrangeiro adquira tudo o que quiser de terras, bens, propriedades no Brasil. O brasileiro não tem preferência na compra de terras. Já imaginou, gente? Um Brasil rico por natureza, hein? Todo mundo querendo os nossos rios, nossas terras, nossos minérios, né? Não é um discurso nacionalista. Não, mas o brasileiro tem que ter uma regra para isso. Não pode ser assim, chega aqui e vai comprando. Então chega aqui com bilhões e bilhões e vai comprando tudo. Não pode. É um risco à nossa soberania. Isso é temerário. Alguns países que fizeram algo semelhante estão pagando, repito, pagando caro por isso, né? Outro absurdo, artigo 4º. Se aplicam aos visitantes os vários direitos previstos em vários incisos do artigo. E aí tem aqueles direitos, liberdade civil, social, cultural, tudo bem, né? E na sequência vem a conta cara pra gente pagar. O acesso a todos os serviços públicos. Saúde, educação, segurança, previdência, acesso aos serviços judiciários gratuitos, ou seja, nos pedem sacrifícios e querem que nós paguemos uma conta gigantesca que ninguém nem sabe o tamanho que isso pode atingir. Vão quebrar, terminar de quebrar o Brasil. Qualquer um chega aqui, qualquer visitante chega aqui e a gente paga a conta. É você que vai perder a vaga da escola do seu filho, é você que vai perder a vaga no seu hospital, é você que pode perder o seu emprego. É disso que eu tô falando. Vamos lá. Capítulo 3, residência, artigo 25, trata da residência. E aí tem aqueles casos, acolhida humanitária, trabalho, tratamento de saúde, blá, 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 blá. Chegamos no inciso 9, reunião familiar, parágrafo 1º. Não será concedida autorização permanente de residência a estrangeiro condenado criminalmente no Brasil ou exterior por sentença transitada em julgado. Absurdo 1. Então o cara pode ter sido condenado uma vez, 2 vezes, mas se não tiver o transitado em julgado, ele pode entrar pra cá, por qualquer crime. Pode entrar aqui, pode ser homicida, genocida, estuprador, traficante, pouco interessa, tá? Mas aí, gente, tem uma outra parte que é a parte mais absurda, né, dessa coisa. Então, ele tem que ser condenado, recondenado, sem chances de recurso. Mas se ele vier pra cá, pra uma reunião familiar, é uma das hipóteses, mesmo que ele seja condenado, com tudo transitado em julgado, ele pode receber o visto, a residência aqui no Brasil, porque ele vem se reunir com a família. E não interessa se ele é bandido, se ele é traficante, se ele é genocida, se ele é terrorista. É reunião familiar. Se é reunião familiar, então tudo bem. Afinal de contas, bandido também tem família. Então vamos receber aqui no Brasil, né? Não pode negar o visto para bandido que tem família aqui no Brasil. Artigo 44. Impedimento de ingresso. Mais uma armadilha. Atenção. Hipóteses impeditivas para o ingresso. Poderá ser impedida a entrada da pessoa que anteriormente foi expulsa ou condenada por terrorismo, crime por genocídio, crime de guerra. Poderá. Não existe uma barreira, um muro. Não existe uma palavra que diga não entra genocida, não entra gente expulsa, não entra condenado por crime de guerra. Não. Poderá. Vai depender do bom humor da pessoa que for entrevistar essa figura para entrar no Brasil. Então, mais uma brecha gigantesca. Artigo 48, deportação. Já é algo super complicado, né, gente? Deportar alguém daqui, mas tudo bem. O artigo diz que a pessoa tem que ser notificada pessoalmente para ser deportado. Só pessoalmente. Não vale família, não vale carta precatória, não vale SEDEX com AR, não vale publicação em jornal, pessoalmente. Então, se o camarada é um bandido e ficar fugindo de quem for notificar, ele fica aqui ad eterno. Beleza. Obrigada, Luiz de Nunes. Obrigada, Senado. Quer mais? Artigo 53. Não se procederá à expulsão, lembre-se que só pode acontecer no caso da pessoa ter tido o julgamento transitado em julgado. Se o estrangeiro estiver vivendo há mais de 4 anos no Brasil, antes e independente do crime. Então, se ele estiver aqui no Brasil 4 anos antes do crime, ele não pode ser expulso. O criminoso fica aqui, gente. Pode ser de qualquer lugar, pode ser um homem-bomba, que põe a bomba em outro, né? Que não se exploda, que exploda outro, né? Pronto. Ele vai ficar aqui, tá, há 4 anos. Se ele ficar 4 anos fugindo na notificação para ser expulso, ele fica aqui e pode continuar cometendo crime. Não tem problema nenhum. Tem mais. Artigo 53. Não pode expulsar quando o expulsante tiver filho por aqui.
sobre a guarda? Dependência econômica ou socioafetiva, ou quando tiver cônjuge ou companheiro no Brasil, não pode expulsar. Não é só filho e mulher. Por exemplo, se ele começa lá a namorar alguém, né? Um fulano namora uma fulana, a fulana tem um filho. Ele vai dizer, não, essa criança depende socioafetivamente de mim, né? Essa criança tem uma relação afetiva comigo, eu amo essa criança me ama, então eu sou bandido, mas eu não posso ser expulso. É isso que está na lei. Prestem atenção. Eu estou sendo curta e grossa para que você entenda o tamanho das brechas e para que os senadores possam entender também, né? Porque não é possível que os nossos senadores de bem não tenham entendido. Então é isso, gente. Isso, né? Esse compilado de informações formam essa lei, que é uma lei trágica para o Brasil. É uma lei que expõe as nossas fronteiras, que arrebenta a nossa soberania. E muitos dos senadores, eu vou dizer para você, eu conversei com deputados e eles me disseram, Joyce, a gente votou porque, alguns deputados que iam votar contra, porque eu recebi uma carta da CNBB, aí teve um senador que recebeu lá uma carta de algumas igrejas evangélicas, uma associação evangélica, né? E eu não estou fazendo crítica aqui nem a CNBB e nem a essas associações, o que eu estou dizendo é que vocês não entenderam as brechas da lei, vocês não entenderam que estão fragilizando o nosso Brasil, e vocês precisam voltar atrás. Os próprios senadores que votaram a favor dessa lei precisam voltar atrás. Prestem atenção, uma pessoa que não pode ser expulsa se cometer um crime depois de ficar 4 anos no Brasil, tem que ficar aqui? É isso? É isso que vocês querem? Que qualquer um entre, forme associação, sindicatos? É transformar o Brasil numa Venezuela ou coisa pior? A gente não tem que pensar, quando se faz uma lei, num governo específico, numa legislatura específica. A gente tem que pensar no Brasil como um todo. A lei não é para um governo, a lei é para um país. E vocês promoveram, criaram, aprovaram uma lei que prejudica o nosso Brasil, fere de morte a nossa soberania, fere de morte os conceitos de nação. Voltem atrás, veta Temer, atenção Brasil, compartilhe esse vídeo sem parar, pessoal.